e façam as perguntas. Eu estou à disposição de vocês para poder esclarecer eventuais dúvidas, debater sobre o tema, execução disciplinada, gestão de excelência, sobre ferramentas de gestão, comportamentos de gestão, o que vocês quiserem falar. Tá? Estou vendo ali que algumas pessoas já entraram. Olá, Zé, Fernando, Kleber, tudo bem? Já entraram com questões também, né? Então, vamos procurar responder essas questões. Tá? Deixa eu pegar primeiro aqui do Kleber. Olá, Kleber. Kleber de Natal. Afinal, quais são os principais problemas de gestão? Pois é, Kleber, quais são os principais problemas de gestão? Eu diria que da essência, é falta de conhecimento, tá? Falta de conhecimento, principalmente sobre conceitos. Né? Então, se as pessoas, se os gestores, e quando eu falo gestores, eu estou falando em todos os níveis, tá? Seja um líder de equipe, seja um supervisor, um coordenador, seja um gerente, seja um executivo, não importa o nível, tá? Estou colocando gestores de um modo geral. Quando falta conceitos, quando as pessoas não têm conceitos claros, por exemplo, o conceito de o que é fazer gestão, né, que eu abordei de manhã no webinar, tá? Que gestão tem dois objetivos. Os objetivos são você alcançar a previsibilidade no primeiro momento, e para isso você precisa estabelecer uma rotina, estabelecer métricas, indicadores, para poder acompanhar se as metas planejadas estão sendo alcançadas, realizadas. E o segundo objetivo, além da previsibilidade, é de tempos em tempos dar um salto de desempenho, um salto em termos de resultado, de entregas, de valor agregado para o negócio, para os clientes, né? O que faz a organização ganhar perenidade e criar um ciclo virtuoso entre saltos de competitividade e estabelecimento de um novo patamar de previsibilidade. Então, quando eu não tenho esse conceito de que fazer gestão significa buscar previsibilidade no primeiro momento e buscar, de tempos em tempos, mais competitividade, eu começo a ter dificuldade para escolher, para buscar que ferramentas eu vou aplicar para isso. Então, para previsibilidade, como a gente viu, eu preciso estabelecer as minhas rotinas, meus processos, meus procedimentos, pelo menos naquilo que é crítico para o negócio, né? Talvez eu não precise desenhar todos os processos, não precise desenhar, estabelecer, formalizar todos os procedimentos, mas aquilo que é crítico para o negócio, aquilo onde eu não posso falhar, aquilo que, se eu falhar, vai me causar um grande prejuízo, um grande dano para o cliente, um grande transtorno para o cliente, eu preciso padronizar. E padronização é uma das ferramentas da gestão. Mas ela vai ser bem entendida, vai ser melhor entendida se eu entender que ela serve ao fim de buscar previsibilidade, de estabilizar os seus processos. Tá? Como é que, uma pergunta que eu costumo fazer quando eu dou treinamento sobre isso para as pessoas é, como é que você aprendeu a fazer o que você faz? A resposta, invariavelmente, qual é? E talvez seja da maioria de vocês também, para não dizer de todos, para não generalizar. Né? Fazendo, observando meus colegas que faziam as atividades similares e fazendo as coisas, né? E a gente vai na tentativa e erro muitas vezes. Não tem procedimento, ninguém entregou o procedimento, ou se tem, ninguém entregou, e a gente vai na tentativa e erro e vai aprendendo. Ninguém é burro, a gente aprende, né? Tá? Então, assim, a gente vai na tentativa e erro, vai tateando, vai descobrindo, vai perguntando. O problema disso é exatamente a tentativa e erro que gera prejuízo, gera atraso, gera transtornos. Dependendo da pessoa para quem eu perguntar, ela vai me dizer que é de uma forma. Se eu perguntar para outra se não existe um padrão estabelecido, ela vai dizer que é de outra forma. E isso começa a gerar problemas, né? A gente cai naquela questão de, mas por que isso é feito, né? Por que isso é feito dessa forma, tá? E aí as pessoas só conseguem dizer, não sei, sempre foi feito assim, eu aprendi a fazer assim. Né? Então, não existe uma análise para saber o que padronizar, onde padronizar, o que melhorar, o que não precisa, eventualmente, de um padrão. Né? Mas o padrão vai ao encontro da previsibilidade, é o primeiro objetivo da gestão. O segundo objetivo é competitividade. Como é que eu ganho competitividade? Fazendo mudanças nos meus processos, nos meus produtos, melhorando meus produtos, seja com melhoria contínua ou inovação incremental, né, um nome mais atual para melhoria contínua, ou uma inovação radical, seja de ruptura ou disruptiva,
estão fazendo algum tipo de mudança. Uma boa estratégia deve levar a algum tipo de mudança, não em toda a organização, evidentemente, mas em alguns dos seus processos, em alguns dos seus produtos, algumas das suas linhas de negócio. De novo, se eu tenho o conceito de que eu preciso buscar competitividade, saltos de competitividade de tempos em tempos, eu vou buscar as ferramentas para fazer isso, né? Sejam elas quais forem, a partir de inovação, a partir de um planejamento estratégico, isso pode ser feito diretamente pela empresa, pode ser feito por meio de parcerias, pode ser feito por meio de aquisição de tecnologias, sei lá, né? É questão de colocar em prática esse teu planejamento. Então, a gente precisa de conceito. O principal problema de gestão para mim é a falta de conceito. Falta de conceito claro me leva à escolha inadequada ou não escolha das ferramentas adequadas, e aí eu começo a ter problemas. Tá? E se eu tenho conceito e não uso esses conceitos, não uso as ferramentas, não escolho as ferramentas, falta a atitude, é um outro problema de gestão. A atitude de querer fazer as coisas, de querer fazer as coisas corretamente, né? Eu já ouvi de um executivo que nos contratou para trabalhar com consultoria para ele, e quando eu questionei por que ele não fazia algumas coisas que tinham sido planejadas, que tinham ficado orientação, com que ele tinha concordado, já ouvi desse executivo, eu não tenho tempo para essas coisas de gestão, eu preciso tocar o meu negócio. A pergunta é, como é que eu toco o negócio, né? Como é que eu quero resultado se eu não faço gestão de uma maneira científica, de uma maneira sistemática, trabalhando com fatos e dados, se eu não tenho a atitude adequada de aplicar essas ferramentas? As ferramentas estão aí, foram desenvolvidas para serem usadas, né? Então, a gente precisa ter conceitos, precisa ter atitudes. São talvez os dois principais problemas de gestão que a gente tem. Obrigado pela tua pergunta, ela é bastante ampla, mas acho que eu consegui responder, ou pelo menos dar a minha visão sobre isso. Outras pessoas entraram aqui. A Elisete também está me fazendo uma questão. Como as MCIs, né, as metas crucialmente importantes, são definidas? É o time que define? O time, imagino que você está falando do time que usa as MCIs, ou a direção da empresa? Depende do meu modelo de gestão, né? Depende, é a resposta universal para todas as questões, né? Mas é exatamente isso, depende do meu modelo de gestão, da cultura da empresa. Se eu trabalho com equipes autônomas que têm liberdade para propor inovações e para ir atrás, para ter iniciativa de fazer inovações, talvez as metas crucialmente importantes, que estão ligadas a questões estratégicas e, portanto, estão ligadas à inovação também, nem toda estratégia gera uma inovação, vamos deixar isso claro, mas as MCs estão ligadas à estratégia, muitas delas estão ligadas à inovação. Se eu tenho uma equipe autônoma que faz essas propostas, né, isso vem num processo talvez de baixo para cima, né, como acontece em empresas de tecnologia, no Google, por exemplo, acontece bastante disso, né, porque a gente sabe. Então, assim, elas vêm da equipe, mas alguém vai aprovar. Isso tem que estar de acordo com uma determinada linha estratégica, determinadas diretrizes da organização, né? Se eu tenho uma empresa que trabalha de uma forma diferente, talvez um pouco mais hierarquizada, onde tem um processo estruturado de planejamento estratégico, feito pelos executivos, dependendo do porte da empresa, por estímulo, ou por cobrança, ou por imposição de um conselho de administração, sei lá. Você tem um processo de planejamento estruturado que vai gerar objetivos estratégicos, vai gerar estratégias, essas estratégias vão vir de cima para baixo, do topo para a base, né? De qualquer jeito, elas têm que chegar nas equipes que vão executar aqueles projetos, aqueles planos, aquelas mudanças necessárias para que essas estratégias aconteçam. Então, as MCIs, de onde elas vêm, depende muito de como a empresa está organizada. Se é uma empresa mais hierarquizada, se é uma empresa onde as equipes têm mais liberdade para propor as coisas. O importante é que existam MCIs. Eu diria que o importante é que as empresas tenham clareza sobre quais são as metas crucialmente importantes. Lembrando que, dentro da proposta do modelo, essas metas precisam ser um número pequeno para cada equipe, ou para cada unidade gerencial, como a gente chamou quando eu apresentei o Canvas lá. Cada unidade gerencial vai ter seu Canvas, vai ter as suas MCIs, que não vão ser em número de uma ou duas MCIs, né? É foco estratégico, né? Não dá para fazer muita coisa. Quem tenta fazer muita coisa não faz nada.
quem tem muitas prioridades, na realidade não tem prioridade nenhuma. Tá? Então, a gente tem que priorizar. Então, é uma ou duas MCs. E pode acontecer de algumas unidades gerenciais não terem MCs, porque elas não estão, de algum modo, no caminho da estratégia da empresa, ou seja, elas não têm nenhum objetivo estratégico para os quais elas devam se comprometer, né, porque simplesmente não chega a ter aquilo que elas fazem, né, os processos delas, ou para os quais ela vai contribuir. Então, pode acontecer de uma ou outra unidade gerencial não ter nenhuma MCI. Isso não quer dizer que ela não vai ter métricas, ela vai ter métricas, vai ter indicadores, vai ter os resultados operacionais que ela precisa entregar, como a gente viu no Canvas. Espero ter conseguido te responder, Elisete, mas é isso. Tá? Não tem uma resposta única para essa tua questão. Quem mais? Vamos ver quem mais está fazendo perguntas aqui. Kleber, Elisete, o Fernando. Fernando, você faz diferenciação entre gerenciar e gestão? Olá, Fernando. Gerenciar e gestão. Não, é uma questão de verbo substantivo, tá? Na verdade, quem faz gestão está gerenciando, né? Faz gerenciamento. Tá? Eu não vejo diferença entre essas duas expressões, né? Quando eu estou gerenciando, eu estou fazendo gestão, estou praticando gestão. Né? Mas, de novo, gerenciar para mim passa por método, passa por sistemática. Não é aquele gerenciamento de apagar incêndio. Tem um incêndio, eu corro para o extintor e vou apagar o incêndio. Não, não é isso. Isso não é fazer gestão. Isso é ser bombeiro. Tá? E o bombeiro da pior espécie, né? O bombeiro que não atue preventivamente, mas que atua reativamente. Tá? Então, assim, gerenciar é a forma de você praticar gestão no teu dia a dia. Se eu entendi tua questão, é a resposta que eu posso te dar. Se não, detalhe um pouco mais ela, que eu procuro responder logo ali adiante. Certo, Trigueiro? Quem mais está aqui conosco? Ibsen Vila, Elisete, Leandro Piraldelli. O Leandro tem uma questão aqui para nós, deixa eu colocar aqui. Vamos lá, Leandro. As pessoas que trabalham em corporações, né, têm noção da competitividade voltada para a autossuperação das próprias deficiências humanas? Será possível superar a competição no capitalismo selvagem? Não, para essa tua pergunta, tá? Deixa eu ver se eu entendi ela. Então, as pessoas que trabalham em corporações, estou imaginando que você está falando de grandes empresas até globais, né, que têm unidades em diversas localidades, tem noção da competitividade voltada para a autossuperação das próprias deficiências humanas? Né? Se por deficiências humanas você está falando desconhecimento, por exemplo, de conceitos sobre gestão, vamos puxar para o nosso assunto aqui, desconhecimento de conceitos sobre gestão, das ferramentas que existem, eu diria que é um problema da empresa, né? Eu de manhã apresentei um slide onde eu falei quais são os principais problemas, as falhas das empresas, e aquilo são dados, não são meus, são dados de uma pesquisa da McKinsey, que é uma das maiores, são a maior empresa de consultoria, principalmente nessa área de estratégia, mudança do mundo, tá? Eles fizeram uma pesquisa com empresas em todos não, mas nos principais países, inclusive na América do Sul, e chegaram a três grandes falhas, que é a falha da comunicação, onde executivos têm uma visão de onde eles querem chegar, têm uma visão de futuro, têm grandes metas audaciosas, mas não divulgam isso para o resto da organização, seja lá por que motivo, estratégico, então não posso ficar divulgando para todo mundo. Tá? Bom, tem que achar uma forma de divulgar, né? Então, essa é uma falha da comunicação. A outra falha é a falha dos processos. Não são criados processos sistemáticos para aproveitar oportunidades e ideias para avançar nos negócios, para gerar crescimento, para gerar perenidade. O modelo dos 4DX vai nessa direção, o Canvas é uma ferramenta para isso. E a outra falha é a falha da cultura. Não é criada uma cultura onde uma cultura de crescimento, uma cultura que valorize as boas práticas, a iniciativa das pessoas, a ativa das pessoas, né? Então, tem essas falhas. Eu diria que a superação das próprias deficiências humanas, elas estão ligadas às deficiências, a essa falta de conhecimento, falta de informação,
quem primeiro está falhando é a organização. A organização deve dar os recursos necessários, acreditando que as pessoas, tendo os recursos necessários, tendo as informações necessárias, elas vão conseguir fazer o que precisa ser feito. Tá? Será possível superar a competição no capitalismo selvagem? Sim, se a gente vive num mundo onde existe um capitalismo selvagem, né? E a gente é uma empresa que está dentro desse meio, a gente precisa superar isso, a gente precisa sobreviver dentro desse capitalismo. Eu não vou mudar o sistema, né? Dificilmente eu vou mudar o sistema. Eu posso, dentro da minha organização, fazer coisas diferentes, ser um pouco mais responsável socialmente, economicamente, ecologicamente, ambientalmente, sei lá. Mas eu estou dentro dessa competição capitalista e eu preciso superar os meus concorrentes, ou, no mínimo, estar no mesmo patamar que eles, né? Um concorrente, eu costumo dizer, não é necessariamente um inimigo, tá? É alguém que vai me ensinar alguma coisa, é alguém com quem eu vou aprender alguma coisa, tá? Eu não preciso destruí-lo para ter sucesso, tá? Só tem que ser competente, tão competente quanto ele. Fazendo um paralelo com um campeonato de futebol, o melhor time não destrói os outros times, ele simplesmente é o melhor time, ele faz alguma coisa melhor que os outros e ganha o campeonato. Mas ele não ganha todos os anos. No ano seguinte, alguém supera ele e assim vai. Eu diria que nesse capitalismo selvagem, em princípio, acontece a mesma coisa. Tá? Um dia alguém está por cima, um dia tem outra empresa por cima, se eu não fizer alguma coisa diferente, porque eu procurei mostrar de manhã. A gente precisa, de novo, voltando ao conceito de gestão, buscar mais competitividade de tempos em tempos, porque hoje eu posso ser a empresa mais competitiva, mais querida, com os produtos mais desejados, e no ano seguinte já não ser essa empresa, se eu não fizer nada diferente do que eu vinha fazendo. Então, preciso buscar essa melhoria, esse aperfeiçoamento, essa mudança contínua. Espero ter conseguido te responder, Leandro. Deixa eu ver quem mais está aqui. Elisete tem uma outra questão para nós. A execução disciplinada foi baseada no modelo 4DX e no Canvas MMC. Aparecem os MCIs, e no Canvas MMC aparecem os MCIs, as metas crucialmente importantes. E quem trabalha com o OKR? O OKR é um outro modelo de gestão, né? É o modelo do OKR, são as iniciais de Objectives and Key Results, objetivos e resultados chaves, que é bastante usado por algumas empresas de tecnologia, como Google, LinkedIn, Twitter, foi criado na Intel, não sei se ainda é usado lá, né? Como isso está inserido no Canvas, como isso está no Canvas, né? Como isso está inserido no Canvas. Assim como eu mostrei no Canvas, para quem viu de manhã, na parte da estrutura, da área estratégica ali, ele está estruturado em 3 grandes áreas: estratégia, operação e resultados. Então, na área de estratégia, tem dois quadrinhos a serem preenchidos, 2 itens que são objetivos estratégicos, a nomenclatura que eu usei lá. Tem 3, na verdade: KPIs, logo embaixo, indicadores-chave ou métricas-chave de desempenho relacionados aos objetivos estratégicos, e logo em seguida, iniciativas estratégicas. Então, objetivos estratégicos qualitativamente, qual é o resultado que eu quero alcançar? KPIs seriam quantitativamente, como é que eu meço se eu estou alcançando aqueles resultados? E iniciativas estratégicas são as iniciativas, são as ações, são as estratégias que eu coloco em prática para alcançar aqueles objetivos e realizar as metas dos KPIs, tá? Traçadas, planejadas com os KPIs. Objectives em Key Results, objetivos são os objetivos estratégicos, fazendo um paralelo, são os objetivos estratégicos, né? Os Key Results no modelo do OKR são as metas que eu devo alcançar, os resultados que eu tenho, como o próprio nome fala, resultados-chave, são os resultados que eu tenho para alcançar, e junto com esses resultados, como é que eu alcanço resultados? A partir de iniciativas, a partir de ações, né? Então, os OKRs dentro do Canvas, daquele modelo do Canvas que eu propus, eles estão ali, são objetivos estratégicos, são os KPIs, que seriam resultados-chave em termos de números a serem alcançados, e iniciativas estratégicas são as ações, ou seja, como eu chego naqueles resultados traçados pelas métricas para atingir os objetivos, né? Então, isso está inserido ali dentro. Então, perfeitamente pode ser usado
o modelo do Canvas, do Canvas do modelo de gestão, né, o Management Model Canvas, o MMC, dentro desse modelo de OKR também, sem problema nenhum. Obrigado pela tua questão. Tá? Assim como eu coloquei o exemplo das metas crucialmente importantes, que é um outro termo usado, um outro modelo, mas é gestão. Tá? Fazendo um parênteses aqui, talvez, gestão tem muito disso, né? Tem muita competição em gestão também, tem muitas empresas de gestão, tem muita consultoria de gestão, e para conseguir se manter no mercado, talvez para conseguir superar concorrentes, muitas empresas, muitos consultores criam nomes novos, modelos, às vezes para coisas já existentes, tá? Outros descobrem algumas coisas que estão acontecendo nas empresas e acabam entendendo que aquilo pode ser um método. Como, por exemplo, o modelo dos 4X, como, por exemplo, o modelo dos OKRs, né? Geralmente, esses métodos, esses modelos, eles não são criados numa academia, eles acontecem dentro das organizações, só que as organizações não se dão conta que elas criaram um modelo, que elas criaram um método. Aí um pesquisador vai lá, começa a investigar, diz, ó, aquela empresa está fazendo isso, aquela outra está fazendo algo parecido, aquela outra também, opa, isso aqui é um método. Aí escreve artigos, escreve um livro, fica famoso, e é o que acaba acontecendo. Mas é tudo um método de gestão, certo? Quem mais aqui tem questão para nós? Vamos ver. O Kleber Nóbrega, uma outra questão. Segundo Covey, Covey é um dos autores do livro As Quatro Disciplinas da Execução, para quem não sabe, mas de entender do que você está falando. Né? O gestor pode gerenciar até três ou quatro objetivos. Isso não é pouco? Na verdade, não, Kleber. Se a gente está falando das quatro disciplinas da execução, onde eu tenho as metas crucialmente importantes, e eu frisei de propósito o termo crucialmente, tá? Então, de novo, é prioridades. A gente está falando de metas estratégicas. Né? Uma meta, ela tem objetivos e tem resultados numéricos a serem alcançados. Então, assim, ele nem fala em três ou quatro, ele fala em uma ou duas metas crucialmente importantes. Né? Aqui tem o outro Covey, que acho que é pai do autor do livro 4X, também famoso, ele escreveu os 7 hábitos das pessoas muito eficazes, ou alguma coisa assim, tem outros livros, não sei se é dele que você está falando, tá? Mas em termos de metas estratégicas, são três ou quatro, tá? Desculpa, são uma ou duas, não é mais do que isso, é prioridade, é escolhas, faça escolhas. Lembrando que, em geral, a gente traça um plano estratégico pensando no médio e longo prazo, e não só no curto prazo. Curto prazo, vamos pensar em um ano, médio prazo, 2, 3 anos, e longo prazo, 4, 5 anos, né? De modo geral. Né? Empresas que trabalham com horizontes de 3 anos, então, curto prazo seria um ano, médio prazo, 2 anos, e longo prazo, 3 anos. Então, eu vou ter escolhas para fazer. No meu primeiro ano, o que eu vou fazer? Quais são as metas crucialmente importantes nesse primeiro ano? No segundo ano, né, se eu fiz o que eu tinha que fazer naquele primeiro ano, vai mudar essas minhas metas. Eu vou ter novas metas. É por aí que eu vejo. Né? A gente poderia também pensar em, já que você falou em número de objetivos, e objetivo é um resultado qualitativo, ele deve estar associado a uma métrica, né, uma boa prática de gestão, você trabalhar com métricas, com indicadores, com medidas de desempenho, de performance. Então, assim, se eu tenho objetivo, eu tenho que ter métricas para saber se eu estou alcançando o objetivo. Qual é o número de métricas que um gestor consegue trabalhar no seu dia a dia? Eu vejo empresas que, às vezes, tem gestores que têm 10, 15, 20 métricas. Esquece, ele está sem prioridade, ele está sem foco, ele não vai conseguir atingir resultado em todas aquelas métricas. Ele precisa selecionar quais são as uma ou duas estratégicas para as quais ele vai contribuir, ele vai realizar alguma coisa, e quais são aquelas 3 ou 4 métricas operacionais, independente do nível que ele está, se é no nível mais operacional, nível tático, nível mais executivo, estratégico. Então, ele escolhe aquelas 3 ou 4, digamos assim, métricas operacionais e aquela uma ou duas métricas estratégicas. Eu vou ter 6 métricas para acompanhar. E a gente está falando aqui só de métricas, talvez, de resultado. Para cada métrica de resultado, lembrando lá do modelo 4X que eu apresentei no webinar, você tem medidas de resultado e medidas de direção, ou métricas de resultado e métricas de direção. Então, para cada métrica de resultado, eu tenho uma única métrica de direção, e posso ter mais de uma,
porque o resultado muitas vezes depende de várias causas, então cada causa poderia, em princípio, ter uma métrica, mas vamos fazer uma relação um para um. Se eu tenho uma métrica de resultado, eu deveria ter uma métrica de direção, né? De média causa. Se eu tenho 6 métricas, aí vamos pensar operacionais e estratégicas, né? As crucialmente importantes, as estratégicas, 2, e as operacionais, 4. Se eu tenho 6 métricas de resultado para acompanhar, eu vou ter mais 6 métricas de direção, certo? Ou de processo, né? Ou de eficiência, um outro nome que a gente poderia dar pensando na operação. Eu vou ter 12 métricas para acompanhar no dia a dia. A gente viu, eu comentei de manhã que, numa reunião gerencial, eu vou levar as métricas de resultado, eu vou ser cobrado por elas, ok, perfeito. Mas no dia a dia, o muito mais importante é eu enxergar, trabalhar com as métricas de direção, que me mostram se eu estou na direção, por isso esse nome, por isso deram esse nome, se eu estou na direção correta, se eu estou andando no sentido de alcançar o resultado planejado. Então, no dia a dia, eu vou acompanhar muito mais as métricas de direção, certo? Mas são 6, são 12, né? Já é um número bem significativo. Vamos pensar que, quando eu estou acompanhando no dia a dia, eu estou acompanhando 6, a de resultado ali é o efeito, eu vou medir talvez no final do período, um período maior, então são 6 métricas, bastante bom. Traçando, fazendo uma metáfora aí, eu estou dirigindo um veículo, eu tenho um painel na minha frente de instrumentos, que são minhas métricas, são meus indicadores. O que a gente olha, de fato, quando a gente está dirigindo? A gente olha aquele monte de indicador que tem ali, tem indicador de velocidade, tem indicador de rotação do motor, tem indicador de pressão do óleo, tem indicador de temperatura, tem indicador de consumo médio para quem tem computador de bordo, e por aí vai. Tá? Indicador que a gente olha ali? Basicamente, a gente olha para 2, né? Um com uma frequência maior, um com uma frequência menor. É velocidade, é o velocímetro, o indicador de velocidade, e o outro é o indicador de combustível, né? Quanto combustível eu tenho no tanque, se eu ficar sem combustível, não anda, meu veículo não anda. Basicamente, são os dois que a gente controla, ou não. Alguém fica controlando os outros. Só se for um ficcionado por direção, fica controlando, por exemplo, a rotação do motor para trocar a marcha no momento mais adequado, para ter um consumo melhor de combustível, né, ou menor. Mas, assim, geralmente a gente olha só para 2 desses indicadores. A gente tem vários aí na frente, mas o foco está em 2. E é isso que a gente está fazendo numa empresa, não é diferente. Né? Hoje em dia se fala muito em dashboards, que é um cockpit, é um painel. Eu tenho um painel, um dashboard, um painel de indicadores, tá? Mas eu tenho que escolher os meus bons indicadores. Lembrando, se eu resolver o problema em algum indicador que não estava bom, né, eu posso trocar aquele indicador ali adiante. Eu posso colocar ele no segundo plano, né? Eu posso aumentar, diminuir a frequência, melhor dizendo, diminuir a frequência com que eu olho para ele e trazer um outro que não estava tanto em foco, frente desse meu painel, né? Colocar ele em foco. Então, eu posso fazer essas trocas. Né? É isso que eu posso te responder, Clara. Tem mais aqui, o Ibsen Vila tem uma questão para nós também. Como podemos tornar as equipes mais autônomas? Beleza, Ibsen. Eu diria que começa na cultura da empresa. A empresa tem que ter uma cultura de dar autonomia para as equipes. Tá? E o que significa autonomia? É dar autoridade e, ao mesmo tempo, responsabilidade, cobrar responsabilidade. Então, a equipe tem autoridade para atuar sobre os processos, para modificar os processos, se ela achar que isso é necessário. Né? Ela tem um gestor naquele processo, que ele está gerenciando. Se ele achar que deve mudar, ele tem que mudar. E ele vai responder pelo resultado. Ele, junto com a equipe, vai responder pelo resultado que ele está entregando. Certo? Então, assim, autonomia, para mim, é autoridade e responsabilidade. Isso a gente consegue ver, lembrando do Canvas, que foi trabalhado de manhã, do quem faz, né, as coisas. Quem faz é uma área, tem processos, tem produtos gerados a partir desses processos, esses insumos para transformar os processos gerados produtos, entrega esses produtos para clientes internos ou externos, partes interessadas, e os insumos recebem de fornecedores, que podem ser fornecedores externos ou outras áreas, né, que vêm antes na cadeia de valor da organização. Processo é onde eu tenho autoridade, e produto é onde eu tenho responsabilidade. Então, ali fica muito claro naquela figurinha, a minha autoridade está sobre os processos da minha área, da minha equipe, e a minha responsabilidade está nas entregas que eu faço, nos produtos que eu entreguei. Né?
eles têm qualidade, eles foram produzidos dentro do prazo estipulado, dentro do custo contratado, combinado, né? Então, é ali que eu tenho autoridade e responsabilidade, ali eu consigo entregar autonomia para as equipes. Mas, para fazer isso, o que eu preciso? Eu preciso colocar isso na cultura da empresa, né? De não ficar vigiando as pessoas. É o que eu falei de manhã, quando eu falei que gestão tem duas componentes importantes, que é a proatividade e a disciplina. Uma equipe, né, uma unidade gerencial, uma equipe que tem disciplina, que é disciplinada, que faz o que tem que fazer, que tem a atitude correta, que tem a informação, que recebeu a informação sobre o que ela precisa fazer, né, e que tem proatividade, que age, toma iniciativa, que corre riscos e que sabe que quando falhar vai ser cobrada por isso, mas é um processo natural dentro da gestão, tá? Ela falha com responsabilidade, ela procurou fazer a coisa certa, por algum motivo não deu certo, ela vai corrigir isso. Então, assim, ela tem proatividade, ela tem disciplina, ela está trabalhando dentro de um contexto, e esse contexto ela tem a informação necessária para fazer o que ela tem que fazer, ela sabe o que ela tem que fazer, ela tem autonomia para agir, mesmo que essa autonomia tenha limites, tenha graus de liberdade, né? Mas ela tem essa autonomia, ela faz as coisas, eu estou trabalhando dentro de um texto, tá, onde eu tenho pessoas certas, um pensamento certo, pensamento disciplinado e ação disciplinada. Se eu tenho isso, se eu conseguir construir isso dentro da cultura da minha organização, eu tranquilamente vou trabalhar com equipes autônomas, tá? Mas isso começa lá por pessoas disciplinadas passa por pessoas certas passa por contratar certo. Eu tenho uma cultura que privilegia equipes autônomas, que tomam decisões ágeis, né? Eu preciso, já na entrada, já na seleção, escolher as pessoas certas. Se eu já tenho uma equipe montada e eu quero criar essa cultura que eventualmente eu não tenho na minha organização, o que eu preciso fazer? Eu preciso desenvolvê-las, eu preciso dar uma chance para elas. Preciso deixar claro, olha, a partir de agora, vocês vão tomar decisões, vocês vão fazer as coisas por iniciativa própria, né? Preciso treinar essas pessoas, preciso deixar claro isso. Algumas pessoas não vão gostar disso, algumas pessoas vão embora simplesmente porque não querem assumir esse tipo de risco. Tudo bem, é normal, a gente substitui a paciência, né? Mas eu acho que a gente tem que dar oportunidade para as pessoas. Mas equipes autônomas, mais autônomas, eu diria que começa lá na cultura da organização. Uma organização que é muito hierarquizada não vai conseguir fazer isso. Ela vai ter que quebrar essas barreiras da hierarquia, né? Ela vai ter que começar, de algum modo, a romper com isso. Não é uma coisa simples, não se muda a cultura do dia para a noite. Para mudar uma cultura, a gente precisa de 1, 2 anos, 3 anos, um ano, talvez a forceps, tá? Dependendo do que eu preciso mudar. Mas é por aí. Quem mais está me perguntando aqui? A Elisete tem uma questão que talvez, de certo modo, eu já tenha respondido. Como selecionar adequadamente as metas crucialmente importantes? Qual o principal critério? Às vezes existem indicadores demais. Eu já falei sobre essa questão de indicadores, né? Um número mágico aí para a gente saber se a gente está trabalhando com um número adequado de indicadores é 6, é meia dúzia, não mais do que isso, né? Se eu pensar em indicadores estratégicos e operacionais, vamos colocar assim, 1 ou 2 estratégicos e 5 ou 4 operacionais, tá? Claro que esse é um número de referência. Se eu tiver 7 indicadores, eu furei essa regra? Não. Se eu tiver 5 indicadores ou 4, e são aqueles que eu preciso, eu furei essa regra? Não. Então, mas 6 acho que é um número de base bom para a gente trabalhar, para a gente pensar, né? E como selecionar adequadamente os MCIs é estratégia, olhando estrategicamente, olhando para o futuro. Que resultado eu quero no futuro? O que vai garantir a perenidade, a competitividade do meu negócio no futuro, não só no dia a dia, tá? Quem vai selecionar essas MCIs, eu já comentei, depende também da cultura da empresa, se vai ser a própria equipe, a autônoma que vai fazer isso, vai propor isso para a direção da empresa, né? Ou nem vai propor, vai sair fazendo e vai mostrar o resultado depois, depende da cultura da empresa, tá? Ou se vem do nível executivo, do nível estratégico, onde existe um planejamento estratégico, que passa essas informações para o nível mais operacional. E não tem certo ou errado aqui, é cultura da empresa. A empresa tem que escolher qual é a cultura
ela quer. Isso também pode depender muito do ambiente competitivo em que ela está, né? Se ela tem um ambiente que é muito dinâmico, tem muito concorrente, talvez ela precise criar uma cultura de mais autonomia. Se ela tem um ambiente que é mais controlado, mais organizado, poucos competidores, talvez ela não precise de tanta autonomia assim, mas é escolhas de cultura, certo? Mais, Elisete. Elisete, uma outra questão aqui, deixa eu colocar aqui para nós. Qual a principal vantagem de usar o MMC, o Management Model Canvas, que é o Canvas que eu propus? Bom, primeiro, uma vantagem de todos os Canvas. Você consegue, em uma folha, como eu expliquei lá atrás, no webinar, colocar, dar uma visão sistêmica da área, né, daquilo que você quer informar. No caso do Canvas do modelo de gestão, é uma visão sistêmica da gestão da tua unidade gerencial. Quais são colocar foco, colocar luz nas prioridades estratégicas, a partir de objetivos, de métricas estratégicas, KPIs, a partir de iniciativas, projetos e planos, e também colocar luz nos aspectos críticos da tua rotina, né? De todos os processos que você executa, de todas as atividades que você executa, o que é crítico, o que vem falhando que eu preciso resolver, o que não pode falhar, né, e eu preciso garantir que isso aconteça, tá? Então, quais são aqueles aspectos críticos, né? No Canvas, de modo geral, coloca luz nessas coisas. No caso, o Canvas do modelo de gestão coloca luz, dá essa visão sistêmica, dá essa visão holística da área. Essa é uma das grandes vantagens de usar essa ferramenta, que é uma ferramenta visual. A gente pensa muito mais visualmente do que em termos de palavras, né? É muito mais fácil você bater o olho naquele tipo de informação e entender, bom, eu estou aqui, o que a gente faz, qual é a nossa missão, está lá no Canvas também, como é que a minha área está estruturada, né, que são aquelas cinco caixinhas, fornecedores, insumos, processos, produtos e clientes, o que é crítico aqui em termos de estratégia, em termos de processos, de atividades, quais são os resultados que me cobram, sejam os executivos da empresa, sejam meus clientes internos ou externos, sejam meus parceiros de negócio, seja a comunidade, né, em termos de responsabilidade social. Isso tudo pode estar listado ali no Canvas. Então, em uma página, em uma folha, você consegue dar essa informação para toda a equipe. Fica muito mais simples, muito mais claro a gente entender onde é que a gente está metido, o que a gente precisa fazer, como é que a gente contribui para aquele negócio, para aquela organização. Essa é a vantagem de usar um Canvas, e no caso do Canvas de gestão, a vantagem é você ter uma gestão mais estruturada. Claro que não é a única ferramenta, o Canvas não basta, você precisa usar, como eu falei, métricas, indicadores, de preferência numa forma gráfica, se tiver um sistema de dashboard, melhor ainda, precisa trabalhar com padronizações, precisa trabalhar com método para solução de problemas, então você precisa acrescentar ferramentas, mas aquilo ali te ajuda a pensar no que é prioritário, no que é importante. Tá? Essa é a vantagem de usar um Canvas e o Canvas do modelo de gestão para fazer a gestão. Tem mais aqui, deixa eu ver. O Ibsen tem uma outra questão aqui para nós também. Poderia falar mais sobre os fatos portadores de futuro que você especificou nos 3 horizontes de crescimento? Vou tentar fazer de uma forma bem simplificada. Na verdade, esse é um termo que vem de um processo de análise de cenários, né, que é um processo, talvez não, deveria ser feito, na minha opinião, anteriormente a um processo de planejamento estratégico ou dentro de um processo de planejamento estratégico mais amplo, né, onde eu procuro traçar cenários. Geralmente a gente trabalha com 3 ou 4, né, aquele esperando, que tem a ver com as tendências, né? Então, se tudo acontecer conforme esperado, a gente vai chegar em determinado lugar. Era o que o Paulo Guedes tinha lá no final do ano, no começo do ano, em janeiro, por exemplo, pegando a nossa economia, né? Nós vínhamos crescendo devagar, vínhamos recuperando o nosso poder econômico, aí de repente aconteceu algo que ninguém esperava, né? Um cenário que talvez fosse difícil de prever, uma pandemia, ou não, teve gente que previu isso,
E o Guinness tem uma palestra lá no TED Talks que, há 3 anos atrás, o 5 já tinha previsto que isso poderia acontecer. Outros autores também falam esses são riscos que existem, né? E cada vez mais, com mais frequência, até no mundo globalizado, pessoas se movimentando para lá e para cá o tempo inteiro, indo de países para países, né? Então, existe essa chance, essa possibilidade, infelizmente, né? Mas, então, assim, e os fatos portadores de futuro é tentar identificar essas questões. Então, por exemplo, fato portador de futuro. Sei lá, vou pegar o exemplo da pandemia, tá? Já aconteceram outras pandemias, outros surtos de gripe, né? Em geral, os últimos vindo da China, coincidentemente ou não vou entrar nessa discussão, né? Então, assim, isso é um fato portador de futuro. Olha, estavam pesquisando um novo coronavírus, isso é uma notícia real. Um novo coronavírus num laboratório lá em Wuhan, que foi onde aconteceu o epicentro, né, da coisa, tá? Foi de onde surgiu esse vírus, e tinha um laboratório americano do Texas, se eu não me engano, que estava trabalhando junto, que tinha alertado que os procedimentos de controle não eram muito bem definidos, né, não eram muito bem seguidos. Ele já tinha alertado isso, parece que no final do ano passado, um pouco antes, e aconteceu esse fato. Então, isso é um fato portador de futuro. É identificar essas questões, o que pode acontecer. Há um tempo atrás, eu fui chamado numa como é que chama aqui? Um armador, aqui em Porto Alegre, armador é funerária, tá? E eu fui chamado um armador, achei que era fabricante de navios, não era. Depois que eu descobri, eu sou paulista, descobri que aqui chamam de armador também. E que ele queria organizar o seu negócio, para ter, mas por quê? Né? Porque eu sei que é um negócio que é regulamentado, você tem uma área que você pode atuar, não vai fugir muito disso, então os números você já sabe mais ou menos o que vai acontecer, tá? De falecimentos por semana, por dia, por hora, por mês, né? Então não tem muito como fugir daquilo, já que você tem uma área de atuação. Pelo menos era o que acontecia na época. Tá? Isso foi lá em 2000, 2001. Mas aí ele me falou o seguinte: olha, o que acontece é o seguinte, foi aí que eu fiquei sabendo que esse negócio era regulamentado e tal, esse empresário me explicou. Essa desregulamentação, segundo ele, tende a desaparecer, tende a sumir. Isso já aconteceu nos Estados Unidos e um grande grupo assumiu, a grande maioria das funerárias, dos grupos funerários lá. Aconteceu no México, esse grupo desse México assumiu, comprou todo mundo. Parece que naquela época estava acontecendo na Argentina. Ele falou: isso vai chegar no Brasil. E eu vou ter que me vender, eu não vou conseguir competir com esses caras, eu não tenho tamanho para isso, mas eu quero me vender bem, eu quero estar bem preparado. Isso é fato portador de futuro, que ele identificou, tá? Pegando assim um pouco da minha área, isso é exatamente um fato portador de futuro. Ele identificou alguma coisa que poderia afetar o futuro do negócio dele. E o que eu vou fazer em relação a isso? Então, esse é um fato portador de futuro. Espero ter esclarecido essa questão para vocês. O Fernando Trigueiro também tem uma questão para nós aqui. Só o uso do Canvas MMC basta para se alcançar uma execução disciplinada? Se não, o que mais é necessário? Acho que eu já respondi, Fernando, quando eu respondi para o Elisete há pouco, né, a questão de que o Canvas é um começo, é um primeiro momento para você te organizar em termos de gestão. Mas não é a única coisa, eu preciso de ferramentas, né? O Canvas é como se ele fosse a minha caixa inicial de ferramentas, ou o meu plano inicial de ferramentas, mas eu preciso buscar ferramentas, eu preciso adquirir essas ferramentas, adquirir esse conhecimento e colocar em prática, tá? A Elisete também tem uma outra questão aqui para nós. A cada processo da unidade gerencial, deve ser definido um indicador de direção ou somente os processos críticos? Boa pergunta, Elisete, mas também acho que eu já respondi. É aquela questão de passa muito mais pela quantidade de indicadores que eu tenho capacidade para trabalhar e sim, eu devo dar uma atenção especial para os processos críticos, que é o que estão listados um pouco abaixo no Canvas, né? Então, assim, para aqueles processos críticos e para aqueles objetivos estratégicos, eu vou ter que ter métricas, né? De preferência, métricas de direção, e a elas eu vou associar métricas de resultado, e a elas eu vou associar métricas de direção. Eu posso até pensar em métricas, pensando na unidade gerencial, pensando na questão mais operacional, todos os processos da minha área, dado
que eventualmente eu sou uma área que tem diversos processos. Eu posso pensar em métricas para todos eles. Quais são os resultados que cada um desses processos entrega? E a forma de identificar essas métricas de resultado é olhando para os produtos, os resultados entregues, olhando para os produtos, o que eu tenho que realizar em termos de resultado em relação a aqueles produtos? Prazo, custo, sei lá, qualidade, confiabilidade, flexibilidade, depende do meu negócio, né? Então, eu posso olhar para os produtos para pensar quais são os resultados que eu tenho que medir aqui. E olhando para os processos, bom, o que me leva àqueles resultados? Quais são as causas? Aí eu consigo estabelecer as métricas de direção, ou numa linguagem diferente, as métricas de processo ou as métricas de eficiência. Né? Eficiência é como eu faço as coisas. Né? Então, sim, eu posso olhar para os processos críticos, e aí, em cima dessa construção que eu fiz, pensando em todos os resultados, todos os processos, não vou trabalhar com todos, não preciso trabalhar com todos, nem todos são críticos, nem todos geram grandes problemas se houver alguma falha. Então, eu vou escolher aqueles que são críticos. Para chegar naquela minha meia dúzia de métricas, eu vou trabalhar, então, em cima dos processos críticos. É uma boa prática isso. Né? Acho que você complementou a questão aqui, né? Ou somente aquele processo envolvido no objetivo estratégico é que precisa de medida de direção. Não. Medida de direção, eu preciso tanto para os resultados estratégicos quanto para os resultados operacionais, como eu expliquei há pouco. Resultados operacionais, eu olho para os meus produtos, olho para a minha unidade gerencial, olho para os meus produtos e para os meus processos. Os processos são os que me permitem identificar as métricas de direção. Os produtos, as métricas de resultado no nível operacional. Não são metas crucialmente importantes, porque não são estratégicas, são operacionais. As crucialmente importantes estão do lado esquerdo do canvas, onde eu tenho os resultados estratégicos, os objetivos estratégicos sendo buscados, tá? Mas eu também tenho métricas de direção, ou, como eu falei, de processos ou de eficiência no nível operacional. Tem mais. Se tem mais alguma questão aqui? Acho que não. Por enquanto, estou aguardando questões de vocês, gente. O que vocês querem que eu responda? Né? O que eu posso ajudar vocês? O que eu posso esclarecer? Né? Como eu disse, para mim, gestão não é uma coisa complicada de fazer, tá? Mas eu tenho que entender que ela é uma ciência. Ela é uma ciência que ela exige conhecimento de conceitos, de fundamentos, de práticas, de ferramentas, e como é que eu sistematizo o uso dessas práticas e ferramentas. Eu tenho que fazer essa minha lição de casa. Eu tenho que fazer esse meu aprendizado em relação a essas coisas, tá? Do contrário, eu não vou conseguir trabalhar bem com gestão. Tá? Eu preciso me organizar, tá? Organizar minha casa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Mais alguma questão, gente? Estou à disposição de vocês. Né? Hoje em dia se fala muito, né, só reforçando essa questão de tem muita gente falando que o que te trouxe até aqui não vai te levar adiante. Eu vou dizer que isso é bobagem. Tá? Isso é discurso de consultoria nova, de gente nova que está chegando no mercado. Né? Ferramenta de gestão não perde a validade. Minha opinião, tá? A ferramenta de gestão não perde a validade. Mesmo que surjam novas ferramentas que possam substituir ferramentas já utilizadas antes. Outras simplesmente são esquecidas de uma maneira até inadequada, inoportuna. Elas continuam válidas, continuam podendo ser utilizadas, mas são esquecidas. Eu passei por isso como gestor, como engenheiro nas empresas. Aparecia um treinamento novo, uma ferramenta nova, a gente era treinado e esquecia o que vinha fazendo antes. Tá? É errado isso. A gente tem que selecionar o que serve, o que não serve, conhecer o que for possível, mas não abandonar o que funcionava. Abandonar o que funcionava, dizer que o que te trouxe até aqui não vai te levar adiante, é bobagem, é bobagem. Né? Agora, eu preciso me atualizar. Isso sim, o aprendizado é contínuo, inclusive em gestão. Eu preciso entender das novas ferramentas, das novas demandas, das novas oportunidades, dos novos desafios, e se eu preciso trazer alguma ferramenta nova para o negócio. Isso é o que a gente precisa fazer. O Ibsen tem uma outra questão aqui para nós.
Robin, na sua opinião, qual será o maior impacto nas atividades de consultoria no novo normal? Agora você me fez uma provocação, sim, porque eu tenho perguntado para as pessoas com quem eu interajo no meu dia a dia, afinal, o que é esse novo normal? Todo mundo fala, né? Sinceramente, eu não acredito que nós vamos ter um novo normal, pelo menos não da forma abrangente como parece que algumas pessoas acreditam que vai acontecer, tá? Acho que sim, a gente vai levar um tempinho para voltar a ter aquela vida de aglomeração, acho, né? Não sei, não tenho certeza disso, de aglomeração que a gente tinha, pessoas aglomeradas no shopping, numa fila sei lá, de cinema, de restaurante, num estádio de futebol, né? Acho que vai levar talvez um tempinho para a gente voltar a ter esse tipo de aglomeração, as pessoas vão tomar talvez cuidado quando forem fazer compra de uma roupa, ao experimentar a roupa, uma roupa que alguém já experimentou antes, talvez eu não queira experimentar, eu só olho de longe ela, vou levar para casa, se servir eu fico com ela, se não servir eu volto para trocar. Talvez aconteça isso. Num restaurante, talvez as pessoas procurem se sentar um pouco mais afastadas, né? Isso pode acontecer também. No avião, na hora de comprar uma passagem aérea, eu vou procurar comprar uma passagem uma fileira que ninguém comprou ainda, torcendo para que ninguém use os bancos ali do meu lado, sei lá. Acho que essas coisas podem acontecer durante um tempo. Mas acho que a gente vai voltar ao normal, tá? Vai voltar ao que a gente tinha antes, né? Algumas coisas possivelmente vão mudar, algumas empresas que descobriram que, dependendo daquilo que elas fazem, elas podem manter pessoas trabalhando em casa, no home office, talvez isso aconteça. Eu ainda pago para ver, estou querendo ver como é que a nossa justiça do trabalho vai trabalhar com isso. Eu já tive experiência há quase 20 anos atrás de problemas com isso, né, de pessoas que trabalhavam longe da base, na parte de assistência técnica, precisavam manter peças de reposição, e a empresa, ela mantinha um pequeno escritório alugado, mas ela entrou em crise, ela precisou reduzir custos, então resolveu desalugar essas peças e pedir para os técnicos, no caso, guardarem as peças de reposição em casa. Alguns não gostaram, né, porque, e com razão, ocupando espaço na casa deles, né, que antes era para ele fazer o que ele quisesse, tá? E a justiça deu ganho de causa para eles. Então, assim, acho que isso vai acontecer aqui no Brasil também, tá? Não sei se a justiça vai aceitar bem se as pessoas começarem a querer cobrar das empresas aquele espaço, aluguel do espaço que ela está usando, a luz que ela está usando, a água que ela está usando, que normalmente ela usaria na empresa, durante o horário de trabalho, né? Se a internet é dela, é a empresa que paga, então tem coisas a serem respondidas, mas alguma coisa vai mudar nesse sentido, eu acredito que sim, mas em geral, eu acho que nós não vamos ter um novo normal. Novo normal, para mim, a gente está vivendo agora, né, com essa história de fica em casa, de afastamento, de isolamento social. Isso é o normal que a gente está vivendo hoje. Não é bom, não é bom. Tá? As pessoas querem o contato, né? O brasileiro é muito afetivo nesse sentido. Então, assim, mas não sei te dizer, tá? Então, na sua opinião, qual será o maior impacto das atividades de consultoria nesse novo normal? Acho que as consultorias, no meu caso, no caso de alguns colegas, talvez descobriram que algumas atividades que a gente fazia presencialmente podem ser feitas remotamente. Eu já tive consultorias onde eu viajava 120 quilômetros para chegar no cliente, né? 120 para ir, 120 para voltar, 240, às vezes era 2, 3 vezes por semana, tá, de viagem, né, porque não era 2 dias seguidos, era um dia sim, um dia não, tá? Então, assim, será que eu preciso fazer essa viagem? Será que não posso fazer algumas coisas que eu fazia presencialmente remotamente? Posso fazer remotamente. Será que alguns treinamentos que eu fazia presencialmente não posso fazer remotamente? Sim, posso fazer remotamente, tá? Então, mas sempre tem vantagens e desvantagens, né? Presencialmente eu consigo olhar e sentir as pessoas, sentir a reação das pessoas muito mais claramente do que remotamente, né? E talvez mudar o rumo da minha abordagem, coisa que talvez no meio digital fique mais difícil a gente fazer isso. Mas sim, dá para fazer muita coisa remotamente, né? Sem problema nenhum. É questão de se adaptar, é questão de aprender, é questão de mudança, uma mudança que foi trazida em função da pandemia, mas foi proporcionada pela tecnologia que tem disponível. A gente passou a usar recursos que a gente não usava, né, recursos como esse que eu estou usando, StreamYard, uma plataforma para streaming, para fazer um encontro ao vivo. Então, alguma coisa vai mudar nesse sentido, mas não radicalmente. Tá? Para consultorias, talvez nesse sentido, descobrir que algumas coisas podem ser feitas remotamente,
com a mesma eficiência, com a mesma eficácia, com menos custo para ambos os lados, né? Menos esforço para ambos os lados, para o contratante e para o prestador do serviço. O Fernando Trigueiro está me perguntando aqui, quando teremos novo projeto nos moldes do Retomada 2020? É uma boa pergunta, Trigueiro. Vamos discutir isso, vamos reunir a equipe aí semana que vem e ver o que a gente pode fazer, tá? Acho que foi uma boa experiência para a gente, acho que a gente conseguiu entregar o que a gente se propôs a entregar para as pessoas que nos acompanharam, que ainda estão nos acompanhando, né? Vamos discutir isso, acho legal, vamos conversar sobre isso, tá? A Elisete está me perguntando aqui também, qual a diferença do processo crítico, de processo crítico e atividade crítica? Acho que você está falando em relação ao Canvas, né, que tem as duas caixinhas lá, processos críticos e atividades críticas. Eu diria que a atividade é uma parte de um processo, pode ser um subprocesso, pode ser um procedimento específico dentro de um processo, né, e pode ser também uma atividade que é realizada por outra área, por uma unidade gerencial, que é um fornecedor meu, por exemplo, tá? E que não vai aparecer lá em cima nos meus processos, porque não é um processo meu da minha área. Então, essa é a diferença. Processos críticos, não. Esses são os processos da minha área que são críticos, certo? Eu posso listar ali em processos críticos subprocessos, que eventualmente não aparecem lá na descrição da área, tá? Subprocessos, processos críticos, mas são relativos à minha área. Atividades críticas, não necessariamente todas são relativas à minha área. Okay? Tem mais aqui, tem acho que uma mensagem para nós. O brasileiro gosta de batizar as coisas novas com nome diferente. Já estão batizando filho de Covid, cloroquina, novo normal. Pois criatividade. Né? Talvez nem seja usada de uma maneira bem adequada. Tá? Acho que é isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu responder as questões de vocês, acho que não deixei ninguém sem resposta, tá? Nenhuma questão sem resposta. Espero ter conseguido esclarecer as dúvidas de vocês.